Eu vou falar dos jogadores contratados, e falando dos jogadores contratados, eu já vou falar o valor dos jogadores contratados, o quanto o Corinthians gastou para contratar esses jogadores. Então, Lucas Veríssimo, 8 milhões de euros, né? Cerca de 43 milhões de reais. O Félix Torres, zagueiro que veio do Santos Laguna, do México, zagueiro contratado, 5,5 milhões de dólares, mais o bônus por metas, ou seja, 26,6 milhões de reais o Corinthians gastou para contratar o Félix Torres, do Santos Laguna. O Ranieri, 2 milhões e meio de euros, 13,4 milhões de reais, 2 milhões e meio de euros. O Maicon que teve o contrato renovado do Shakhtar Donetsk, pode ser considerado contratação, porque teve o contrato renovado do Shakhtar Donetsk. O Corinthians teve que pagar mais 500 mil euros. 500 mil euros, 2,7 milhões de reais. O Rodrigo Garro, que talvez seja a principal contratação do Corinthians até agora. Rodrigo Garro. O Corinthians vai pagar 7 milhões de dólares, em torno de 37 milhões de reais. Entre 6 e 7 milhões de dólares. Em torno de 32 a 37 milhões de reais. O Corinthians ainda tem acordo com 3 atletas que estavam em fim de contrato, e aí o Corinthians não precisou gastar nada a não ser os salários, né? Porque o Corinthians não precisou comprar os direitos econômicos desses jogadores. O zagueiro Adriano Martins, zagueiro que veio do Novo Horizontino, com os demais reforços. O Corinthians não teve que pagar nada, contratou de graça esse jogador, apenas pelo pagamento dos salários. O lateral esquerdo, o Hugo, que veio do Goiás, também foi contratado numa questão de oportunidade de mercado, porque terminou o contrato dele com o Goiás. E o Diego Palacios do Los Angeles FC, termina o contrato dele hoje com o Diego Palacios. O Diego Palacios termina o contrato dele hoje com o Los Angeles FC e ele vai ser jogador do Corinthians. O Corinthians está de olho em outros jogadores, sobretudo para o setor de ataque. Eu falei do Luiz Henrique, né? O Corinthians está atrás do Luiz Henrique e o Corinthians tem ainda um sonho ousado, que é contratar o Gabigol do Flamengo, né? Ele quer o Gabigol do Flamengo, já topou pagar 2 milhões de reais pela contratação do Gabigol, né? Quer a contratação do Gabigol do Flamengo, vai tentar nos próximos dias uma conversa direta com o Flamengo e uma conversa direta com o Gabigol na tentativa de contratar este jogador. Sonhar não custa nada e o Corinthians continua sonhando, é o principal sonho do Augusto Melo em relação a contratações, de mercado, e o Corinthians ainda quer mais um camisa 10, busca mais um camisa 10. Mais um camisa 10 seria o Rolaiser, né? O Corinthians sabe que o Rolaiser está negociando com o Benfica, mas o Corinthians ainda não desistiu da contratação do Benjamin Rolaiser. E ainda o Corinthians quer um lateral direito para fazer sombra para o Fagner. Tentou o Leonardo Godoy não conseguiu a contratação do Leonardo Godoy, o Atlético Paranaense chegou na frente e o Corinthians continua tentando a contratação de mais esse jogador. Bom, eu disse, vai entrar o dinheiro do Moscardo, vai entrar aproximadamente 108 milhões de reais. O Moscardo foi vendido por 20 milhões de euros para o Paris Saint-Germain e esse dinheiro vai ser utilizado na compra desses jogadores, né? O Corinthians vai utilizar esse dinheiro também na compra desses jogadores. O Moscardo foi pago de maneira parcelada, mas o Corinthians vai tentar antecipar o dinheiro do Moscardo nos bancos, enfim, vai tentar antecipar esse dinheiro do Moscardo para tentar pagar os jogadores que o Corinthians está contratando neste momento, né? Porque muito dinheiro o Corinthians está utilizando para contratar jogadores, mais de 115 milhões de reais. Tem que entrar dinheiro, usando o dinheiro do Moscardo aí, e também vai usar o dinheiro do Murilo. O Corinthians negociou o Murilo para o Nottingham Forest, vai entrar o dinheiro do Murilo, o Corinthians também vai utilizar o dinheiro do Murilo, além de pagar o que foi vendido recentemente, né, o Murilo, além de pagar os jogadores que o Corinthians está contratando, o Corinthians também vai ter que pagar os direitos atrasados, os direitos de imagem que estão atrasados no Corinthians, e é muito dinheiro que o Corinthians tem de direito de imagem atrasado.